Muita gente não sobe. Se for na chuva, muita gente não sobe. Ô Jefferson Coruja, eu tenho uma coisa para contar para você. Onde eu fui parar? Antes de começar. Um dia, eu estava tentando lembrar com... Hã? Calma, deixa eu te contar a história. Um dia eu estava tentando lembrar falando para esses irmãos aqui da frente que me assiste, tentando lembrar. Eu queria falar com aquele irmão. Eles, qual? Eu falei, aquele, o Cegonha. Aí, eles, Cegonha, é aquele irmão que constrói. Aí eles, o Coruja. Eu falei, é tudo passarinho. Aí ele falou, por isso que está nascendo mais uma criança, porque a cegonha chegou lá na casa do Jefferson. Agora eles olham para mim, quando vê você, e falam, o cegonha ali. Ó os tipos que eu estou junto. Graças a Deus, Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, a palavra é tua. Tu é a palavra. E eu me escondo, quando eu entro no teu santuário, eu me escondo para que o Senhor possa falar. Fala com teu povo, meu Deus, em o nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, a palavra do Senhor nesta manhã possa edificar as nossas vidas, para que o teu nome seja glorificado. Vamos ver quanto tempo eu tenho aqui. Problema de vocês. Cadê o Micael? Esticou o louvor? Agora eu vou esticar a palavra, não estou nem preocupado. Deixa eu te dizer, por que Micael começou a falar sobre o Trump? Irmãos, uma das coisas mais importantes que a gente precisa entender agora é o tempo em que a gente está vivendo. E eu quero começar com vocês, e eu quero que vocês projetem aqui na frente, por favor, Hebreus capítulo 4, versículo 15. Pouco se fala dele, mas o anticristo está vindo aí. E você precisa discernir pelo Espírito Santo quem ele é. Aliás, povo de Deus, ele não é o único. Você que gosta, eles são 3. Satanás tem uma trindade satânica. E você precisa discerni-los. Por que 3? Porque Lúcifer, no princípio, quando implantou o seu reino, ele quis o espelho de Deus. Então ele é um repetidor. De maneira, ele só não entrega, mas ele é o repetidor. Ele criou um reino paralelo. Ele chama de reino e Deus chama de império. E eles são 3. É a besta, é o falso profeta e é o anticristo. A trindade satânica, que na minha opinião simples, humilde, já se encontra no planeta Terra. Presta atenção, igreja. E para você que acha que vai ser lá na frente, eu vou dizer para você, lá na frente, pode estar até o Armagedon, mas o arrebatamento é bem antes. Quando você fala sobre paz, a palavra de Deus fala sobre paz e segurança. Quando estiverem falando sobre paz e segurança, eis que repentinamente vem o quê? Olha só, vou começar do começo. Sabe o que significa a palavra Adão? Alguém sabe? Humano é só um deles. Da terra é só outro. O mais que eu gosto é aquele que é assim, aquele que deve se lembrar.
Ó, da terra, certo? Humano, certo? Aquele que deve se lembrar. E sabe por que eu admiro Deus? Porque Ele tem memória. E lembrou-se Deus de Noé. E lembrou-se Deus de Abraão. Deus tem memória. Escuta, fala aí pro teu irmão. Deus tem memória. Não, que você fala? Vocês estão. Não falei para vocês cochichar. Eu falei, fale para o seu irmão. Aliás, posso dar uma sugestão? Se for para você bater palmo, que nem você bateu hoje, põe a mão no bolso. Ô, palminha fraca. Eu não, assim, eu vou confessar um negócio para você. Um negócio que talvez, eu não sou muito chegado em futebol. Copa do Mundo. Mas essa semana teve um jogo, porque eu estava visitando um cliente. Não, fui para a escola de inglês e estava no curso, entrando na aula de inglês e a dona do curso de inglês estava assistindo um jogo. E eu entrei para a aula, depois ela, você entrou aqui? Eu falei, eu estou assistindo não sei quem com não sei quem que está não sei o quê. Mas eu garanto que você vibra na frente da TV. E se você for num estádio, aliás, esses dias eu vi um grupo aqui de gente, que eu não vou nem falar quem, que foi num campo de futebol longe. Gente, e eles estavam eufóricos. Pensei, quero ver eles no culto. Não vou falar, porque são meus queridos. Mas o coração deles vibra, tenho certeza, na presença de Deus. Vibrem! Vibra na presença de Deus. Entendeu? Vibra, bate palma com vontade. Grita mesmo com vontade. Vocês acham que quando Jesus entrou com aquele cavalinho em Jerusalém, que a gente fala que é o ramos lá, aquelas palmeiras, que jeito que era? Era tão assustador o barulho que os inimigos dele, que eram os fariseus, falaram, vixe, quem que segura isso aí agora? Deus tem memória, assim como o homem deveria se lembrar. Se lembrar do quê? Se lembrar da promessa e da palavra de advertência que Deus deu para ele. Ele se lembrou? Ele se lembrou? Qual foi a palavra de advertência que Deus deu ao homem que ele deveria se lembrar? De tudo você pode comer, mas daquela árvore, não é isso? Ele se lembrou? Ele foi omisso, por causa da omissão dele, diante do inimigo. Nós todos recebemos, infelizmente, o pecado, o peso, o fardo do pecado. Vamos ler comigo então, Hebreus capítulo 4, versículo 15. Está aqui? Juntos, hein? Agora já dei uma estimulada em vocês, hein? Nada de... Não, leia com vontade, tá? Porque não temos sacerdote possa se nossas fraquezas. Amém. Oséias capítulo 6, versículo 6. Pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. E repete 2 vezes no Novo Testamento a mesma coisa. Mateus capítulo 9, versículo 13, que eu quero que você projeta aqui. E Mateus capítulo 12, versículo 7. Aí você pode abrir aí, não tem problema. Mas um dos Mateus, vão e aprendam o que significa misericórdia. Quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Isaías capítulo 42, versículo 3. À medida que forem colocando aqui, vocês vão ler comigo? Vão lendo comigo? A melhor maneira de você memorizar a palavra é você repetir em voz alta. Aliás, qualquer coisa. Então vão ler comigo. Não esmagará a cana quebrada,
nem apagará o pavio que fumega. Com fidelidade promulgará o direito. E por fim eu queria ler com vocês Salmo 85, versículo 10. É só o prefácio, porque vocês vão ler Bíblia pra caramba comigo hoje. Salmo 85, versículo 10. Vamos lá. A graça e a verdade se encontraram. A justiça e a paz se beijaram. De novo. Beijo, filha. Salmo 2. Beijo, filha. Vamos lá ler o Salmo 2 de novo? O que fala o Salmo 2? Que eu falei para você. Lê o versículo 12. 11 ou 12? 12. Olha lá. Beijem o filho, para que não se irrite e não pereçam no caminho. Essa semana eu vi um ator, um pseudo, porque falta muito para ser ator, fazendo uma crítica numa marcha para Jesus que teve em São Paulo, dizendo que eram imbecis o tanto de bandeira de Israel que aquele povo estava carregando. Só gente imbecil para carregar aquela bandeira de Israel. Eu não sei qual o seu pensamento a respeito de Israel, faixa de Gaza, Hamas, eu não sei. Mas quero te dizer o seguinte: se você não defende Israel, você precisa rever a sua salvação. Deixa eu repetir, você precisa rever a sua salvação. Porque a salvação vem dos judeus. Mulher samaritana escutou isso da boca de Jesus. A salvação vem dos judeus. Agora nós precisamos entender e juntar essas peças. O homem tem memória, Deus tem memória. Tudo isso para você entender por que eu e você somos chamados para esse tempo que a gente está vivendo. Senão vai ficar uma confusão na sua cabeça. E por que eu estou falando a respeito disso aqui? Que você começou aqui. Paz. Vamos começar do começo? Vamos lá. Quais são os atributos de Deus? Quer falar algum? Eu vou começar assim, ó. Tem atributo de Deus que é incomunicável. São atributos que ele tem, que ele não comunica. É dele. É mistério dele. Por isso que ele não é um Deus quadradinho. Em que aspecto? Ele não repete necessariamente as mesmas coisas na vida das pessoas. Ele trata as pessoas de maneira diferente, como se cada um deles fosse uma pessoa única. Então não é porque aconteceu um milagre na sua vida que vai acontecer exatamente da mesma maneira aquele milagre na vida de outro. Deus pode fazer o milagre na vida do outro de maneira diferente. O que eu quero dizer? Que ele é rico na sua diversidade. Agora existem atributos que são comunicáveis. Que atributos são comunicáveis? Ele já disse. São os atributos dele. Amor, que faz parte dos dons do Espírito Santo. Mas entre os incomunicáveis, que a gente não entende, não entra na cabeça da gente, eu vou dar só uma dica. Eu vou falar o primeiro, vocês falam o segundo. Ele é do grego, onisciente. Ou, na língua portuguesa, ele é onisciente. O que mais ele é? Isso, o que mais? Hã? Isso, e aí vai. Ele é eterno, ele é infinito, mas eu quero só pegar um.
Ele é omni, que significa no grego tudo, todo. Ele é onisciente. Então, ele é o único de todos os deuses que existem nesse planeta. Ele é o único que conhece o fim desde o começo. Vou repetir. Você não falou nem amém. Ele conhece o teu fim desde o começo. Por isso que Jesus fala, não te afanes. Não te afanes, não fique ansioso. Não, por que você está fazendo tanto esforço? Vai diante de Deus. Deus conhece o nosso fim desde o começo. Ele é o único que pode mudar a nossa história. Então, se Ele é onisciente, você quando olha para essa guerra e para esse mundo do jeito que está, e agora Estados Unidos entrando na guerra, você fala, o que vai acontecer? Bíblia já está escrito na palavra de Deus. Para você entender o desfecho que a gente vai viver, é preciso voltar lá no tempo. Mais ou menos em 1800 a.C., Deus faz um chamado para um homem. Qual é o nome dele? Vamos lá. Depois da Torre de Babel, conhece a história da Torre de Babel? As línguas misturaram, porque o homem queria ser semelhante, queria subir, ele queria... Aliás, a proposta de Satanás no Éden foi o quê? Para o homem. Qual que foi a proposta para o homem? Você será igual a Deus. O que vai acontecer quando você canta aqui, ó Rei das Nações? O que vai acontecer? Cada nação não tem nada mais poderoso no coração do homem do que o desejo de poder. Não tem. Você olha para o sujeito, ele tem dinheiro, ele é insaciável, porque o dinheiro para ele não basta, ele quer poder. E ele não quer só poder, ele quer mostrar que ele tem poder. Por quê? Porque isso é uma questão de Gênesis, lá no jardim. Então, no coração de Lúcifer tinha essa saga e tem esse desejo por poder. Ele implantou isso no coração do homem. Por isso que no tempo da volta de Jesus, todos os reinos, que é o Salmo 2, todos os reinos vão ter que se dobrar diante do verdadeiro rei. Você não está entendendo? Todos. E lá no fim, quando todos os santos forem receber o galardão e tiverem os seus galardões, e receberem as suas coroas, o que vai acontecer? Nós pegaremos as honras e as glórias e fazemos o quê? Lançamos aos pés de quem? Daquele que de fato merece. E aí ele pega toda essa glória e toda essa honra e pega e tributa ao Pai. Pai, vamos lá, vamos começar. Mais ou menos 1800 a.C., depois da Torre de Noé, da Torre de Babel, nós encontramos a primeira vez o nome de Abrão. Deixa eu falar para você, vou repetir. Tem um monte de crente que faz confusão. É Abrão o nome dele. Depois Deus trocou para Abraão. Porque duas palavrinhas juntas, na língua que foi escrita, e depois foi colocado, foi traduzido para o hebraico, Ab é o quê? Pai. E Abba é paizinho, mas Ab é pai. Ele já era pai. Ele já era pai de um povo. Porque no nome dele já tinha, mas quando Deus põe um aumento, ele vira pai das nações. Abraão é pai das nações, dos povos. Por isso que nele
todas as famílias da terra são abençoadas. Por quê? Porque Jesus abençoou todas e Jesus é descendente de Abraão. Mas vamos lá. Lá atrás, capítulo 12 de Gênesis, versículo 1. Quando você está em Gênesis capítulo 11, versículo 1 a 9, você encontra a Torre de Babel. Mas a primeira citação de Abrão está no versículo 26. Mas eu quero começar só na promessa que Deus fez para Abraão. Para Abrão. Naquela época era Abrão. Capítulo 12, verso 1. Projeta para nós. 12, 1. Olha lá. Presta atenção aí. Pensa que esse homem recebeu uma promessa assim: sai da tua terra. Não sei se você já saiu da sua terra alguma vez. Tem alguns irmãos aqui que saíram. O coração parece que fica lá, né? Dá uma saudade. Saudade da comida, da montanha, do cheiro. Cada um tem as suas memórias. Mas a primeira coisa que Deus exigiu de Abrão foi sair da terra dele. Qual foi a segunda coisa que Deus exigiu de Abrão? Sair do meio da sua? Por que Deus falou para ele sair daquela terra e sair do meio da parentela dele? Pensa aí. Terceira proposta de Deus, porque era uma proposta. Uma proposta no imperativo, sai. Mas ele podia falar, não saio. Não é? Não, a gente que é pai e fala assim para o filho, vai lá, não vou. Aí quando você disciplina, eu vou, mas por dentro eu não vou. Então tem 3 aspectos aqui: deixar a terra, deixar os parentes e deixar a casa do pai. Deus fez isso porque a terra do pai de Abrão estava contaminada com ídolos, uma idolatria sem noção. E aí ele fala assim, e vai para o quê? Para o quê? Eu vejo muita gente falando assim, para uma terra. Você está equivocado se você está pensando que é para uma terra. Deus, na onisciência dele, ele já tinha visto Israel. Ele falou, para a terra. Ele coloca ele coloca o azinho ali. O que é o azinho? É um artigo definido. Porque Deus tem certeza, ele não fica em dúvida. Vai para uma terra que eu vou pensar, essa noite eu vou dormir e amanhã cedo eu vou ver qual terra vai ser. Não. Não pergunte para mim. Se você perguntar, você vai escutar coisa que você talvez vai colocar dúvida. Eu não quero pôr dúvida no seu coração. Mas não pergunte para mim aonde que é essa terra, porque eu tenho minha desconfiança. Aonde é? E por que Deus quis escolher a terra que ele escolheu? Para ser Israel. Para ser todo o estado de Israel. Que coisa, ele já sabia. Então, vai para a terra que eu vou te mostrar, que eu te mostrarei. Então, ele diz, com promessas, de ti farei o quê? Uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Agora veja só, porque você como cristão, e como ser humano, se tiver um pouco de inteligência, e você tiver um pouco de temor de Deus, você presta atenção nessa palavra de Deus, que sai da boca de Deus, com relação a Israel, 2 Israéis. O primeiro Israel está aqui, está escondido em Abrão. O segundo Israel também está escondido em Abrão. O primeiro Israel, ele é visual, ele é físico. O segundo Israel, ele é invisível. O primeiro Israel é o que você vê como Estado de Israel. Que quem é desconhecedor e é ignorante de história, de geopolítica e da palavra de Deus, diz que Israel, quando voltou depois da Segunda Guerra Mundial, invadiu e tomou a terra dos árabes. Mentira, é falta de conhecimento.
É falta. Uma pessoa dessa, ela não sabe nem por que ela está vivendo hoje. Uma pessoa dessa, ela só precisa voltar na história e conhecer um pouco de história. Abraão comprou aquela terra. Olha lá, vamos lá. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Pronto. Você tem uma promessa e uma maldição numa palavra de Deus aqui. Agora é com você. Mas quando eu vejo Israel, eu abençoo os meus irmãos, que é a igreja, porque esse é o outro Israel. Esse é o Israel espiritual. Também está em Arão, em Abrão. Também está em Abrão, que depois está em Abraão. E ele fala assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Segurança está em Abraão. Quem estiver fora de Abraão não está seguro. Lembra que Jesus falou assim: eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me receberam. Se outro vier em seu próprio nome, esse vocês receberão. Esse é o anticristo. Esse é o anticristo. Vocês acham que o anticristo vai ser simpatizante com Israel ou vai ser inimigo de Israel? Vamos lá. Resposta simples e fácil. Vocês acham que o anticristo será simpatizante de Israel ou inimigo de Israel? Simpatizantíssimo. Tão simpático que na construção do terceiro templo ele vai querer sentar no lugar que é indevido, como diz Daniel, no Santo dos Santos. E quando ele quiser sentar no Santo dos Santos, então o bicho vai pegar. Então, a princípio, ele vai ser palatável. E, na verdade, ele vem da linhagem dos judeus, senão os judeus não vão aceitar. É só você ler as bênçãos e as maldições que tem nos 12 filhos de Jacó. Você vai escutar assim: Dan será serpente no caminho. Pronto. Então, daqui para frente, você tem que prestar atenção na palavra de Deus, ler a palavra de Deus e escutar os profetas de Deus. Presta atenção no Espírito Santo falando com a igreja. Você só vai prestar atenção no Espírito Santo falando com a igreja se você estiver em comunhão com a igreja. Longe da comunhão, vai ser complicado você ouvir o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele age como ele quer, mas de maneira explícita. Abertamente e publicamente ele age por meio dos santos, no meio da igreja. Então eu vejo bastante gente tentando achar os oráculos de Deus por aí, Urim e Tumim. Entendeu? Não pode ver um lugar que fala assim, o grande, tem uma pessoa que profetiza, é profeta, tem um homem, um grande homem de Deus, que Deus usa ele para trazer uma palavra profética. Gente, forma uma fila, pega a senha, fica 2 dias esperando na fila. Desculpa. Deus fala por meio do seu povo. Você não precisa correr, subir montanha, descer montanha, para a caverna. Não, Deus fala por meio do seu povo. Só que se você quiser escutar aquilo que você quer ouvir, então procura o Urim, o Tumim, o Zezinho. O que você quiser que termina com In, você vai escutar. O canalzinho do YouTube, tudo no YouTube, tudo no In. Urim, Tumim, YouTube, tudo com In. Vamos lá. Quando Deus prometeu para Abraão, eu vou correr no tempo. 900 anos depois, tem um sujeito que a gente conhece como Rei Davi. Está registrado lá em 2 Samuel capítulo 5, versículo 6. Pode deixar aí. Quem quiser ler Bíblia, eu prefiro que você abra sua Bíblia, para você marcar. Ele, Davi, chega com seus homens numa cidade cananita. Essa cidade dos cananitas morava um povo. O povo eram os jebuseus. E essa cidade
dos jebuseus, tinha um nome, Uru-Salim. Uru-Salim era um nome cananita que mais ou menos significa a cidade de Salim. E ele hebraizou o nome de Uru-Salim para o quê? Jerusalém, que é Jerusalém, que a gente pode aportuguesar com Jerusalém, que virou Jerusalém, a cidade de Jebus. Lembra da cidade de Jebus? É Jerusalém. Isso aconteceu porque ele colocou lá a cidade da paz. Deixa eu dizer para você, por que eu falei que Deus deu um Deus de memória? Porque, de fato, o centro do planeta... Desculpa, eu vou falar numa linguagem mais fácil. O centro de todas as nações vai ser Jerusalém. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jerusalém. Só que em Jerusalém nós temos o mundo, né? O mundo dos judeus. O mundo dos judeus. A gente só tem que olhar. Os judeus têm um problema. Qual? O terceiro templo. Ele tem que ser construído para se cumprir a palavra de Deus, é ou não é? Como é que vai ser construído se no lugar exato, onde tem o Muro das Lamentações, tem uma mesquita, que é a mesquita de Omar? Então eu vou falar uma coisa para vocês, anotar a lápis, depois vocês podem apagar. E eu não estou afirmando, eu estou dizendo assim, você já imaginou que no meio dessa confusão que está Irã e blá, 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 um deles projeta um míssil, projeta um disparo e cai bem em cima dessa mesquita de Omar? Pensa nisso, que confusão que vai virar. Aí, tem certeza, os judeus não deixam construir outra mesquita. E não deixa. Aí vai ser o templo. Irmãos, como é que eles vão construir o templo? Como? Nós não sabemos. Mas só tem duas maneiras, eu vejo duas. Uma, vai ter que arrancar a mesquita de Omar dali. Para arrancar, vai ser uma loucura. Mas o templo vai ser construído. Mas eu não quero falar do templo. Eu quero falar do sumo sacerdote chamado Jesus, dos quais nos chamou para ser sacerdotes. Agora você olha para você e você fala assim, eu não tenho condição de ser sacerdote, porque eu sou muito fraco. Nem você, nem eu e nem ninguém tem condição de ser sacerdote. Por isso que a palavra de Deus aqui em Hebreus fala que não tem um sumo sacerdote que nos possa se compadecer das nossas fraquezas. Aliás, deixa eu dizer uma coisa para você, essa palavra não é para o sumo sacerdote, é para você e para mim. Por isso que Deus quer misericórdia de nós. Por isso que a gente precisa ter empatia pelos irmãos. Por isso que a gente precisa entender a dor do irmão. Por isso que a gente precisa sair de um trono pessoal que a gente se coloca, achando que a gente é melhor que os outros. Nós não somos. Ninguém é melhor que ninguém. Nem a gente que está ministrando aqui a palavra de Deus, nem vocês, nem ninguém. Nem o grande apóstolo, primo, parará, papapá, conversa fiada. Somos todos, exatamente todos fracos. E precisamos do Espírito de Deus. Eu não sei você, mas eu me sinto impotente. Eu olho para Deus e falo assim, não, eu não vou nem ministrar. Vou ministrar a tua palavra, a tua santa palavra. Sabe o que ele fala para mim? Entra no Santo dos Santos. Entra lá. Como é que o sumo sacerdote entrava? Eu vou contar um pouquinho disso para vocês. Como que entrava? O povo de Deus tem que saber. Como que entrava? Então, vamos lá, vamos para a história. Aqui, ó. Do mesmo jeito que o povo de Deus faz confusão com hebreu, judeu, Bom, vamos lá. Quem são os levitas? E da onde vem o sacerdócio? Velho Testamento. História, hein? História que o povo de Deus tem que saber para entender o hoje. Os levitas não são contados entre os 12 filhos ou entre as 12 tribos de Israel.
Tem duas tribos que foram escondidas ou foram tiradas. Uma foi tirada de propósito e a outra foi omitida, ou foi omitida visualmente, mas depois Deus colocou o dobro. Quem? São 12 filhos que Jacó teve. Quem? Muito bem, Levi era um deles. Então, era direito de Levi entrar nas 12 tribos. Por que ele não entrou? Vocês lembram da história do bezerro de ouro? Lembra? Quem não conhece a história do bezerro de ouro? Vai ler Bíblia. Não vou contar. Só vou resumir. O povo de Israel fez um bezerro de ouro. E Moisés, enquanto Moisés estava na comunhão com Deus, Deus fala assim: está escutando a festa? Está escutando a festa de São João lá embaixo? Está escutando o arraiá? Está vendo o carnaval que eles estão fazendo lá? E era no Brasil. Está vendo? Brincadeira. Está vendo lá a bagunça? Escuta. É som de festa. Quando Moisés desce, ele está irado. Ele está bravo. Ele está bravo demais. Ele pega aquelas tábuas que Deus escreve com os dedos e prega chumbo. Dá em cima do povo. E ele fala assim: hoje vocês vão morrer. Não falou assim, não. Ele falou assim: quem é a favor de Deus aqui? Desse Deus vivo. Então a tribo de Levi falou: nós. Por causa desse zelo, Deus separou eles, os levitas, para serem aqueles que fazem o serviço sagrado. E o povo, todos os 11 irmãos, trabalhariam para sustentá-los. Então, quando eu vejo hoje, na nossa época, as pessoas dizem assim: nós somos levitas, porque toca instrumento musical. Não, você está por fora. Olha para o teu lado aí. Olha para o seu lado e olha para trás. Estica o pescoço. Faz um sim. Todos somos levitas, todos. Não tem uma tribo sacerdotal aqui na frente, tocando instrumento musical, tá? Tem um povo que judaizou demais o cristianismo. Eles gostam daquelas coisas mitológicas, aquelas coisas bonitas. Eu acho maravilhoso para entender Jesus. Ponto final. Mas fala assim: eu sou levita, minha roupa é sacerdotal. Conversa fiada. Somos levitas, mas estou contando a história. Então a tribo de Levi foi separada para ser sustentada pelos irmãos. Entenderam? Mas o chamado do sacerdote ou do sacerdócio veio por Arão, irmão de Moisés. Lembra? Moisés está diante da sarça, e a sarça pegando fogo não se consumia, e Deus falando com ele, Deu uma hora ele falou para Deus assim: ó, seguinte, escolhe outro, porque eu sou muito ruim de falar. Eu não sei falar direito. Eu vou me atrapalhar inteiro. Deus ficou bravo. Pá, bateu na mesa e falou: por acaso seu irmão Arão não é levita? Não é isso? Conhece a Bíblia? Conhece a história? Ele vai ser sua boca. Ele fala fluentemente. Ele tem facilidade de falar, se comunica bem, tem expressão, tem um raciocínio. Ele vai ser tua boca. Eu quero só que você vai. Então, sempre que Moisés ia, Arão estava junto, o irmão dele. A linhagem sacerdotal vem de Arão. Então, no meio dos sacerdotes, os sacerdotes que tinham turnos, tinha um sumo sacerdote. E esse sumo sacerdote, ele oferecia uma vez por ano. Ele entrava no Santo dos Santos porque ninguém podia entrar. Só o sumo sacerdote podia entrar. E ele entrava que jeito? Que jeito ele entrava no Santo dos Santos? Alguém sabe? Tem que saber. Amarrado é só uma parte. Amarrado na cintura é a última parte. O que ele levava? Ia de mão vazia? Ele ia de mão vazia? Não, o que ele fazia? O que tinha numa mão? O que tinha numa mão? Um incensário cheio de incenso e pegando fogo. Vocês cantam uma música aqui e não sabem. Que música? Cadê as músicas? Que música que canta? Que o sumo sacerdote, ele entra no Santo dos Santos e no meio da fumaça ele se esconde.
A música fala isso. A fumaça escondia o sumo sacerdote, porque ele tinha medo de que ele fosse morrer. Mas ele não entrava sem sangue, porque se ele entrasse sem sangue, ele era um homem morto. E não sei se você sabe, mas a tampa da arca, a tampa chama propiciatório. E na ponta nas quatro pontas dessa tampa, tem chifres, que significa poder. Então ele entrava com sangue, não sangue humano, nem um sangue de porco, não um sangue de camelo, não era sangue qualquer, era um sangue que era de um sacrifício que ele fazia conforme a orientação de Deus, para perdão dos seus pecados, para perdão dos pecados da sua casa e para o perdão do pecado do povo. Por isso ele entrava, olha aqui para mim, olha aqui, ó. No peito dele, 12 pedras, cada pedra representava uma tribo. Então eu disse para vocês que Levi estava fora. Ora, se Levi estava fora e José estava fora, sobrou 2 vagas. Só tinha 10. Por que virou 12? Porque Deus, na maravilhosa onisciência dele, enfiou você e eu lá. Pegou os 2 filhos de José. Com uma, o quê? Judia? Não. Egípcia? Sim. Pegou José e uma relação de casamento que ele teve de aliança com uma gentia. E colocou Manassés e Efraim. Então José entrou com uma porção dupla. Ei, joga as cadeiras para cima, meu povo. Que coisa linda, Deus nos incluiu nas 12 tribos por meio de Efraim. Não é da gente ficar feliz? Então, lá atrás, quando o sumo sacerdote entrava na presença de Deus, o que ele já fazia? Já fazia uma expiação por nós, porque nós éramos uma daquelas pedrinhas que estava ali. Se Hebreus está falando que Levi, que veio depois de Abraão, dizimou por meio de Abraão, que era avô dele, o que a Bíblia está falando? A Bíblia está falando que Levi estava escondido em Abraão. Era só questão de tempo. Nós estamos escondidos em Abraão. Não sei se está entendendo. Ei, não sei se está entendendo. A igreja estava nas pedras, que estava ali, uma das pedrinhas, daquele sumo sacerdote que entrava lá, é a igreja que estava lá. Só que ele tinha que fazer aquilo repetidamente. A gente não tem noção. O sacerdócio aarônico, ele fazia aquilo 24 horas. Por isso que você vai encontrar a história de João Batista assim. O pai de João Batista, está escrito assim, no seu turno, porque ele era da linhagem sacerdotal. No turno dele, ele tinha um período, eles faziam um turno, 24 horas sem parar. Então Hebreus fala que Jesus entrou só uma vez, e ele entrou com o seu próprio sangue, o sumo sacerdote e o sangue da oferta, na presença do Pai, para que ninguém pudesse mais fazer isso. Então quando você lê Hebreus, você fica hipnotizado com Hebreus. Por quê? Porque Hebreus fala assim, Jesus, vocês gostam dos anjos? O povo hebreu, meu Deus do céu, vai ter um anjo. O povo, né, lembra da história do tanque de Betesda? Que tinha um anjo e tal. Então, o povo era fascinado por anjo. Então ele começa assim, vocês gostam de anjo? Jesus é maior do que os anjos. O que mais? A gente se apoia em Moisés. Jesus é maior que Moisés. Mas a gente é sacerdote. Jesus é maior que Arão. E vem trazendo. E por fim ele fala, Jesus é maior do que tudo. Mas nós temos o templo. Jesus é maior que o templo.
Ah, mas nós, sei lá, vou falar o que lá em Hebreus fala. O nosso sacrifício, aquilo que a gente faz, toda aquela cerimônia. Ele está dizendo, Jesus é maior que tudo. Aliás, Jesus é a oferta, Jesus é o cordeiro, Jesus é o sumo sacerdote, Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, mas eu queria falar sobre isso aqui. Coisa maravilhosa. Hebreus capítulo 7, versículo 16. Eu queria falar um pouquinho sobre o poder da vida indissolúvel. Por quê? Porque quando se repetia, imagina o seguinte, imagina todo dia os sacerdotes repetindo aquilo. Cara, chegou uma hora que ninguém aguentava mais. Só fazia aquilo por fazer. Jesus fez tudo para que nós pudéssemos fazer de maneira voluntária aquilo que os levitas faziam e aquilo que o sacerdócio de Arão fazia. Só que os judeus agora, Israel, vai restaurar isso. Vocês vão ver, nós vamos ver, ou quem estiver vivo vai ver. Então eu queria falar um pouquinho, antes de falar, eu queria falar sobre o Salmo 85, 10. Lê primeiro, esse aqui, Hebreus 7, 16, lê comigo. Muito bem, agora vocês precisam entender porque Jesus é o sumo sacerdote. Olha aqui, olha para esse copo aqui. Depois vocês vão olhar para esse. Já contei, agora vamos para as provas. Vamos ver se vocês estão bons de prestar atenção. Os sacerdotes só podiam vir de uma linhagem. De quem? Dos sacerdotes. Os levitas ajudavam os sacerdotes, ok? Mas os sacerdotes vinham de Arão. Pergunto, Jesus é levita? Sim ou não? Não. Então, ele não podia ser o sumo sacerdote, porque o sacerdócio só vem de Arão. Olha para esse outro copo. De que tribo é Jesus? A tribo de Judá foi designada por Deus para ser o quê? Se Arão era para ser sacerdote, a tribo de Judá procede quem? Rei! Quem falou rei? Quem falou? Uma vozinha de criança. Quem falou? Ah, é você, Letícia, você. Eu sabia, era a voz, porque eu conheço a voz da Letícia desde criança mesmo. Então, ela falou, falei, Olha só, que espetáculo. Um sacerdote não podia ser rei. Um rei não podia ser sacerdote. Eu vou contar uma história para vocês de um rei, e quero que vocês ponham o nome dele. Vamos ver, Bíblia, hein? Um rei que quis ousadamente fazer um papel de sacerdote entrando no lugar dos sacerdotes, ou do sumo sacerdote. O que aconteceu com ele? E quem é ele? Primeiro ele ficou leproso. Esse cara ficou leproso. Quem? Não, Saul é outra coisa. Saul também fez besteira, mas não foi isso aqui não. Não falo. Vocês vão pesquisar na Bíblia. O rei que ficou leproso. E não vale o Google GPT, hein? Não vale lá o chat GPT, não. Vai para a Bíblia, seus... O cara quis ser sacerdote, ficou leproso. Vai para a Bíblia. Nada de Google aí, hein? Não Google não. Então, de maneira que os chamados, eles eram individuais. Só que Jesus foi o único que juntou o sacerdócio e a realeza. Como que ele fez isso? Então vocês precisam entender uma história.
Qual é a história? A história de Melquisedeque. Oh, coisa boa. Vamos lá, agora vocês vão comigo, hein? Hebreus capítulo 5. E agora eu vou ter que fazer isso aqui. Vou ter que pegar, deixar aqui. Olha, nós temos tudo para fazer retiro, hein? Nesses dias de chuva, frio. Traz comida, traz chimarrão. A gente fica o dia inteiro estudando Bíblia. Ó, que proposta, hein? Meu, que coisa boa. Vocês querem o conforto da cama, né? Eu estou sabendo. Domingo à tarde. Duvido que escapa um. Vamos lá. Capítulo 5, versículo 1. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas, e por esta razão deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma essa honra para si, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Tudo que eu falei está resumido aqui, eu resumi isso aqui, entenderam até agora? Continua. Assim, também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como também, ou como em outro lugar também diz, agora vocês vão ter que ler alto comigo. Tu és... Não. Vocês não vão ler assim não vou deixar. Não, vocês vão ler de verdade, com vontade, vai. Lá, não está aqui? Não. Eu quero que você projete aí só o versículo 6. Versículo 6, capítulo 5 de Hebreus, versículo 6. Só aquela parte do Melquisedeque lá. Aqui, ó, ali, ó. Você é essa... Você, eu não gosto muito do você, mas tá. Lê tua Bíblia, tu és, vai. Tu és... Um monte de crente passa em cima disso, não tem nem ideia do que significa. Nem sabe nem o que é esse personagem Melquisedeque. Você precisa entender. Se você entender Melquisedeque, você vai entender Hebreus. O que fala sobre Melquisedeque aqui? Já nós falamos. Capítulo 7. Vamos lá. Aliás, capítulo 6. Tudo é lindo, Hebreus é lindo inteiro. Mas, olha só. Olha, eu vou... É tão lindo. Porque a gente fica tão empolgado, eu quero falar tudo e a gente não consegue falar, né? Olha só, agora há pouco eu falei sobre as promessas que Deus fez a Abraão, não falei? Que chega na gente. Então, eu vou ler o versículo 13, 6:13 e vou adiante. Vai comigo, Bíblia, vamos comigo, vai lá comigo. Agora você tem que pôr o olho na sua Bíblia e se você quiser projetar, ok, mas é rápido, tá? Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia, para eles é o fim de toda contenda. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, que quando tinha uma disputa, quando alguém fazia um juramento, acabava a disputa, porque ele jurava e tinha que cumprir. Era a palavra dele, era uma promessa e a palavra dele. Muito bem. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. Deus fez um juramento, ele jurou a si mesmo, porque ele não tinha ninguém superior para jurar. Ele jurou a si mesmo. Olha lá. Cadê? Me perdi aqui. Para que, 18, mediante duas coisas imutáveis, Deus não pode mudar duas coisas, nas quais é impossível que Deus minta. Forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio.
Quem é refúgio? Quem é o refúgio? A fim de lançar mão da esperança da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. 20, você vai ler comigo. 20, põe o olho na tua Bíblia, não é em mim não, na Bíblia. Onde Jesus, como precursor, muito bem, Jesus, ele antecipou por meio da sua morte, do seu sacrifício e da sua ressurreição. Ele se antecipou, o que está escrito aqui? Precursor. Ele foi o primeiro a entrar na presença de Deus. E quando ele entra na presença de Deus, ele oferece o sangue dele, ele oferece para Deus como um sumo sacerdote. Ele oferece o seu sangue e ele se oferece imaculado para sempre. Então Deus aceita essa oferta, para que eu e você, quando a gente olha para a nossa fraqueza, a gente pode chegar diante do Pai e dizer, pequei. E o Pai vai olhar para você com uma lente, o óculos de Deus. Estou fazendo uma analogia, o óculos de Deus tem uma lente. A lente é o Cristo crucificado no Calvário. Ele não pode olhar para você sem ver Jesus crucificado. Ele não pode olhar para mim sem ver um Cristo ensanguentado. Ele não pode olhar para mim e para você sem ver um Cristo que carregou sobre ele os castigos que nos traz a paz. Ele não pode enxergar a gente de outra maneira. Ele tem que enxergar o sumo sacerdote que está invisível para nós, mas para ele está visível. O sumo sacerdote que está à direita dele. Por isso que esses dias quando eu ministrei, eu falei, vocês acham que Jesus está aqui? Vocês acham que Jesus está aqui? Um monte de crente acha que Jesus está aqui. Está sim. Pelo Espírito dele está. Mas ele está à destra do Pai. Ele foi, porque ele compareceu como oferta e como sumo sacerdote. Continua. Então ele começa no capítulo 7 a falar sobre Melquisedeque. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, presta atenção. Agora há pouco eu falei para vocês que a tribo de Judá era reis e que Arão era sacerdote. Ele era rei de Salém. Aonde era Salém? Aonde era Salém? Era a terra dos jebuseus, era Jebus. Aonde está isso? Bom, você quer anotar? 1 Crônica, capítulo 11, verso 4. Vai lá e depois você vê. Eu vou pular. Vou pular para dar tempo. Senão eu vou ficar aqui até 12:30. Bom, não vou. Eu vou correr. Olha lá. Sacerdote do Deus Altíssimo. Ei, que conflito é esse? Afinal, ele era rei ou ele era sacerdote? Por isso ele é uma figura misteriosa. Melquisedeque. Vocês têm que entender o que aconteceu. Olha só. Voltando na história, se você for comigo, ou se você for lá, em Gênesis capítulo 14, eu vou parar aqui para ir lá. Vou parar para ir lá. Gênesis 14. Ui, coitado da minha Bíblia, está tão velha. Gênesis capítulo 14. Abre lá comigo, vamos lá. Vamos parar ali e vamos lá. Vamos ver o que aconteceu. Vou resumir. Lembra que Abrão, quando ele sai da terra dele, e sai da parentela, ele sai, mas a parentela não sai dele. Ele leva um sobrinho dele, chamado Ló. É interessante, se você for só ver sobre isso aqui, se for só um estudo sobre isso, você vê que Deus é muito maravilhoso. Ele esperou o pai de Abraão morrer, para depois... Porque ele falou, ó, sai da tua parentela e tal. Bom, enfim, ele trouxe um sobrinho, que esse sobrinho era muito esperto. Ele queria, o sobrinho dele, Abraão, na dele, resolveu falar para ele assim, ó, seguinte, deu um conflito entre os nossos pastores, porque os nossos rebanhos começaram a aumentar muito. E começou a dar um problema entre eles, problema de RH que nem acontece hoje. Aí ele falou,
pro sobrinho dele: escolhe um lugar que você quer. E o sobrinho dele escolheu as planícies de Sodoma e Gomorra. Lembra disso? Então Abrão ficou na dele, escolheu o lugarzinho dele lá. Só que Sodoma e Gomorra era um lugar muito cobiçado pelos outros reis. Por causa do quê? Porque era Nova York, tinha aquele monte de prédio, era, né, Broadway, aquele monte de luz, LED, era boate, era show, era festa. E estava lá Ló com a família dele, perdido no meio daquela terra de Sodoma e Gomorra. Então, no capítulo 14, você vê que tem uma guerra. E uns reis, e eu não vou ler, só vou ler o Melquisedeque. Uns reis se juntaram, invadiram Sodoma e Gomorra e levou tudo que tinha. Tudo. O que matou, o que ficou, levou rebanho, levou gado, levou ovelha, levou cereal, levou tudo que tinha de rico. E o rei vazou, o rei de Sodoma vazou. Porque depois ele aparece, quando Melquisedeque aparece. E inclusive levou Ló, sobrinho de Abrão. Quando Abrão ficou sabendo que o sobrinho dele tinha sido levado como escravo, ele torceu a cabeça de um lado para o outro, chamou uns aliados, que você pode ver no capítulo 14, eu estou falando, ó, fui lá no versículo 13. Eram aliados de Abrão. Pegou, andou 240 e poucos quilômetros, achou os caras que pegaram e escravizaram Sodoma e Gomorra, levaram os bens, e simples, matou todo mundo, matou os caras, e levou tudo de volta, tudo por causa de um parente. Se não fosse aquele parente, talvez Abrão não ia, mas por causa de Ló ele foi. Quando ele chega, já está no versículo 17. Olha lá, 16. Trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abrão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Aí o 18, presta atenção no 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Dá para eu falar alguma coisa? Vem alguma coisa na sua mente quando ele fala que ele trouxe pão e vinho? Vem? O que vem? A ceia. Ó, pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Opa, então significa que Abrão não era o único que adorava o Deus Altíssimo? Não era o único. E ele era sacerdote. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Quem que ele era? Não sei, a Bíblia fala que não sabe, a Bíblia também não põe endereço, não põe genealogia nele, para ficar mais interessante. Então ele conhecia o Deus Altíssimo. Então a primeira vez que aparece um dos nomes de Deus, El Elyon. Aqui, Deus Altíssimo. Como que Abrão conhecia Deus? Abrão conhecia Deus como Yavé. Mas não como Eu Elyon. Quem apresentou Eu Elyon para ele foi Melquisedeque. Depois, no versículo 22, ele fala: levanto a mão ao Senhor, que ele fala, Yavé Eu Elyon. Aí ele repete o que o Melquisedeque tinha feito. Olha só, que maravilhoso. E ele abençoou Abraão. Irmãos, Hebreus fala, a bênção vem sempre do maior para o menor. Então Melquisedeque era superior a Abrão. E Hebreus fala isso. Aí o que acontece? Aparece a expressão dízimo aqui. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Dízimo já existia na época de Abrão, porque as pessoas dizimavam aos deuses. Davam os dízimos à idolatria. Dizimava de tudo. E o dízimo não era dinheiro, o dízimo era bens, era produção, era do rebanho, era do cereal. Então o dízimo é uma coisa muito antiga. Hoje, quando as pessoas falam contra os dízimos, eu falo para vocês não conhecem o que é o dízimo. O Novo Testamento é muito maior que dízimo, muito mais que dízimo. O Novo Testamento é a tua vida, é 100%.
É tua vida inteira. Mas a palavra dízimo aparece aqui, e eu não quero falar sobre dízimo. Eu quero só falar sobre Melquisedeque, né? E olha que lindo. Olha o que ele fala. Bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão dízimo. Eu não vou entrar no rei de Sodoma, porque o rei de Sodoma não falou nada, não abençoou Abraão, não fez nada. Ele só falou, eu quero o quê? As pessoas, os bens ficam com você. Ele fez uma exigência, ele não podia exigir. Porque pela lei daquele tempo, e a lei de guerra, Abrão era dono de tudo. Foi ele que conquistou de novo. Mas o que Abrão fez? Não, pode ficar com tudo. Fica aí. Eu só quero que os meus homens comeram, que as pessoas comeram e tal. Eu não quero ser chamado de, você ficou rico por causa de mim. Não, não. Mas o maravilhoso disso é que quando você chega lá em Hebreus, você encontra, para fechar, você encontra uma coisa maravilhosa. Hebreus está dizendo assim, ó, Jesus não é dessa linhagem, não é dessa ordem. Jesus não é dessa ordem. Jesus é da ordem de Melquisedeque. Por quê? Porque não tem genealogia, não tem começo, não tem fim, não tem dia, não tem noite. Jesus é na ordem de Melquisedeque. E assim como Melquisedeque abençoou Abrão por ser superior, ele está dizendo que o sacerdócio de Jesus é muito superior ao sacerdócio que eles conheciam. Eu vou resumir, tá? Beija o filho. Beija o filho. Sabe o que é beijar o filho? Vamos humanizar? Não tem coisa mais gostosa do mundo do que beijar os nossos nenê, né? Quem é pai gosta de beijar o nenê? Não, você não sabe de nada. Quem é vô que sabe. Você não sabe. Ô Raquel, você gosta de beijar seus nenê? Você não sabe, Raquel. Vai ser vó. Vai lá ser vó, vai. Né, Matheus? Vai ser vó. Vitória está se recuperando em casa, então, está todo mundo em casa, né? E os colchões dos valentes, como diz o Lucas, das feras dos campos. Aonde está? Aonde? Lógico. Né? Como diz, a minha esquerda está deitado Israel, a minha direita está deitado Natan. E lá pelo meio da madrugada, essa noite mesmo, eu já estou com um olho no gato e um olho no peixe. Um dorme e o outro fica aberto. Sim, ó. Aí esse dorme e esse descansa. Eu só passo a mão nele e jogo para cima. Parecia um ninho de gato. Coisa boa. Vai lá, Enzo. Você vai ver, Enzo. Você vai ver quando você tiver seus gêmeos. Você vai ver. Vai ser bonito de ver. Dona Ângela que desceu os pulos. Ela vai ver, e o Bertezão aí vai ver. É bom demais. É no meio da cama mesmo. Tá com cheiro de xixi. Não tem problema. A gente arranca a fraldinha e joga a fralda fora. O nenê fica. E é o seguinte, eles são tão diferentes porque um gosta de enfiar debaixo da coberta e o outro não gosta de coberta. Israel não gosta de coberta. Ele empurra as cobertas e joga os pés na gente. É pé, mão, braço, ele vira, ele é igual um relógio. Cada hora ele está numa hora. A cabeça dele, cada hora está numa posição. Ele joga a naninha, no meio de mim e dele tem uma naninha. Aí o outro, quando suspeita, aí pronto. Aí eu tenho que jogar um para cá e eu fico os dois em cima de mim. Mas é a coisa mais gostosa do mundo. Não tem problema, no outro dia eu estou inteiro, vou trabalhar igual, não estou... Não, vem para o culto, não tem problema. É bom demais. E eu falei isso porque, beija o filho. Tudo que você fizer para Jesus, você vai agradar o Pai. Não é? Quando você vê alguém tratando bem o seu filho, você não se alegra? Você não confia? É até perigoso, mas você confia. Porque se alguém beija seu filho,
e demonstra carinho pelo seu filho, demonstra carinho por você. Beija o filho. Um dia eu vou falar só sobre aquele versículo que eu citei para vocês ali, que é tão bonito, né? A graça e a verdade se encontraram. Aquilo aconteceu no Calvário. Aquilo aconteceu. Eu vou falar cada coisinha ali, a graça, o beijo. Jesus é tudo que a gente tem. E se você quiser anotar, tá anotando aí? Se você quiser anotar, para eu resumir, você vai encontrar o seguinte. Hebreus capítulo 2, verso 16, fala que Jesus é misericordioso e fiel sumo sacerdote, que Ele é poderoso para socorrer aqueles que são tentados. Hebreus capítulo 3, versículo 1, que Jesus é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Hebreus capítulo 4, versículo 14, Jesus, o grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Ninguém penetrou os céus, mas esse sumo sacerdote nosso penetrou. Hebreus capítulo 5, versículo 1 até 10, é aquela história linda que fala que ele é a segunda ordem de Melquisedeque. Hebreus capítulo 6, versículo 2, eu acabei de ler que Jesus é o precursor, ele entrou por nós na presença do Pai. Hebreus capítulo 7, inteiro, fala que Jesus vive para interceder por nós. Você é fraco? Você é fraco? Eu sou fraquíssimo. Se eu fosse no bicho, lá os bichos da Arca de Noé, eu era a galinha da Angola. Tô fraco. Verdade. Hebreus capítulo 9, verso 11. Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados. Então, quando eu vejo gente querendo repetir todo o Velho Testamento, guardando dias, guardando festa, guardando não sei o quê, guardando o pão tem que ser não sei o quê, o vinho tem que não sei o quê, a luz tem que apagar não sei o quê, tem que acender a vela ali. Caraca, você não entendeu nada. Jesus já fez tudo isso aí. Eu estou livre disso. Eu estou livre da cerimônia. Eu estou livre do ritual. Se você gosta do ritual, tranquilo, viva segundo o ritual. E se você viver segundo o ritual, você vai ter que ser sacrificado, porque o seu sangue vai pagar os seus pecados. Os meus já foram pagos na cruz. Então eu descanso em Jesus. É o sábado? É o sábado. O sábado meu é o meu descanso em Jesus. É os sabatismos, né? Vamos lá. Terminando. Que o Marcão já está olhando para mim torto. E por fim, Hebreus 10:10, né, Marcão? Marcão, é só você que eu quero pegar como aquele que olha para mim, tá, Marcão? Que fica mais forte assim. É porque eu gosto muito do Marcão, então, e ele é o mais sério de todos nós. Então, Hebreus 10:10. A oferta do corpo de Jesus foi uma vez por todas. Agora, vamos voltar em Israel? Vamos voltar em Jerusalém? No nome de Jesus, quando Jesus foi prometido em Isaías, fala que ele é o príncipe da paz. Ó, deixa eu mostrar para vocês assim, se eu fosse desenhar. Aqui, ó, Gênesis, tem uma aberturinha assim, o homem pecou, aí abriu a história humana. Ó, vai voltar a fechar, porque é a história de Deus, não é a história humana. Na história humana, está acontecendo tudo isso que você falou. Só que Jerusalém vai ser a cidade da paz. Para isso tem que vir o rei da paz, o príncipe da paz. E o príncipe da paz é a promessa que nós temos de Deus. Em Isaías capítulo 9, versos 6 e 7 fala isso. Depois em Zacarias fala mais forte ainda, Zacarias 9:9, sabe o que fala? Ele anunciará paz às nações. Quando que isso vai acontecer? Aconteceu? Não aconteceu ainda. Vai acontecer. O milênio vem aí. E no milênio as nações terão que ir para Jerusalém. A Bíblia fala que quem não for levar tributo ao rei dos reis, ao príncipe da paz, não vai chover sobre a terra deles. Sabia disso? Se o Brasil, os representantes do Brasil não for adorar Jesus em Jerusalém, não vai chover aqui.
não vai produzir, a terra não vai produzir. Lê na Bíblia. Então as nações vão tributar Jesus durante o milênio lá em Jerusalém, que vai ser a cidade da paz. Isso antes da confusão do Armagedon. Só no milênio. Por fim, Isaías capítulo 6, capítulo 11, versículo de 6 a 9, tem uma promessa nesse período do milênio, que fala assim: o lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode, porque a terra estará cheia do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Período de paz. E último, Apocalipse capítulo 21, versículo 3, fala: e ouvi uma forte voz que vinha do trono que dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Quem que é o tabernáculo? Uau, Jesus! Com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Ou a terra já passou. Vai vir muita confusão, mas no fim, Deus tem memória. Ele não esqueceu o que ele prometeu para Abraão. E eu e você estamos inclusos na promessa que ele fez a Abraão. Amém? Eu não sei se você tem fraqueza, eu tenho. E hoje eu vim reconhecer diante de Deus e diante de vocês que eu sou fraco. Você também é fraco? Saiba, tem um sumo sacerdote. E todo sumo sacerdote não pode olhar para as nossas fraquezas sem se compadecer, sem ser misericordioso. Amém? Tenha compaixão e tenha misericórdia das pessoas e dos teus irmãos. Tenha um domingo maravilhoso, abençoado. Pode dormir, não é proibido. Toma um chocolate quente no meio da tarde. E lembra de mim quando fizer um bolo. Obrigado.